Olha, gente, eu quero conversar com você, já que hoje eu tô com a macaca, né? Sobre um episódio envolvendo o Rogério Ceni. Então vamos falar sobre o Rogério Ceni aqui? Bom, gente, o Rogério Ceni, não há como negar, era um grande goleiro, né? E um goleiro que era além do seu tempo, porque batia faltas, batia pênaltis e enfim, ele treinava para isso, sabia jogar muito bem com os pés, né? Ele garantiu praticamente um Mundial para o São Paulo na final contra o São Paulo e o Liverpool, acho que foi 2005, né? Que ele agarrou pra caramba, goleiro de nível de seleção brasileira, não tenho o que falar dele como goleiro. Também não tenho como falar dele como técnico de futebol. Porque a indigência que a gente tem aqui em relação a técnicos de futebol é de assustar, é de arrepiar. Mas há alguns técnicos bons e ele é um deles, né? Então, o Rogério Ceni, eu não tenho por que falar dele como goleiro, não tenho como o que falar com ele sobre como técnico, né? Mas eu tive um episódio muito desagradável com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, ele me prejudicou, muito embora tenha sido involuntariamente, mas aquela maneira que ele tem de ser um pavão, de ser o cara que é o sabichão, o arrogante, o que fala do que não sabe, tudo isso me prejudicou muito, né? E aqui no primeiro comentário do vídeo você vai ter o vídeo que eu falo sobre isso. Sobre a época que eu era do Bom Senso Futebol Clube e que eu desenhei a proposta de calendário do Bom Senso com a aprovação do Paulo André e que o Rogério Ceni, com sua atitude arrogante, me prejudicou e me prejudicou muito. Então tá aqui no primeiro comentário, tem o link para esse vídeo, né? Mas não é disso que eu quero falar. É que em função de eu ter escrevido um texto sobre esse assunto que está aí no primeiro comentário, uma amiga minha de São Paulo me ligou. Eu não vou dizer o nome dessa amiga. Isso foi em 2016, 2017, sei lá. Eu vou proteger minha amiga, mas eu vou falar mesmo me expondo, né? Aí ela me diz, olha, eu tenho uma história para te contar sobre o Rogério Ceni. Aí ele, pois não, tô aqui para escutar. E o que aconteceu? Vocês lembram que quando o Rogério Ceni ele anunciou a sua aposentadoria como jogador de futebol, ele depois voltou atrás e disse, não, vou jogar mais um ano e a aposentadoria está cancelada, né? Aí, o que aconteceu? A Pênalti tinha organizado para a primeira vez que ele disse que ia abandonar o futebol, que ele ia parar de jogar, uma festa comemorativa, né, com um grande impacto e tudo isso. E aí, como o Rogério preferiu jogar mais um ano, o que é direito legítimo dele, não se discute, né? A Pênalti teve que cancelar a festa, né? Só que acontece que um repórter perguntou para o Rogério Ceni, tá bom, você adiou sua despedida por um ano, mas a Pênalti já estava preparando a festa, né? E o que você tem a dizer sobre isso? Como é que a Pênalti fica agora? Aí ele vem e diz assim, olha, eu não tinha nem nada acertado com a Pênalti, então eu não posso assumir essa culpa. Eu tenho o direito de jogar mais um ano e eu não tinha acerto nenhum com a Pênalti. Pois o que acontece, gente? Essa minha amiga estava um pouco antes disso na Pênalti para ter uma reunião com o pessoal da Pênalti, né? Ela estava na sala de espera e a sala de reunião estava com a porta aberta, né? Quem é que estava lá conversando com o pessoal da Pênalti? O Rogério Ceni. E o Rogério Ceni concordou com tudo, ela escutou. Não, vamos fazer a despedida assim e tal, tá combinado, pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Então o Rogério Ceni chegou a um acordo, antes dele parar de jogar futebol, dele dizer da primeira vez, né? Para fazer a despedida com a Pênalti patrocinando e organizando a festa, né? E depois ele diz que falou isso, né? Mas ele falou. Isso teve consequências muito graves, né? A diretoria da Pênalti no Brasil, ela caiu todinha. A diretoria toda caiu por conta disso, né? Por quê? Porque o Rogério Ceni acertou com a Pênalti
e depois ele disse que tem acertado com a pênalti, né? E isso criou reflexos muito ruins lá na pênalti e toda a diretoria Brasil caiu. Caiu por causa disso, né? Então não era muito mais correto ele dizer, não, eu realmente tinha um acerto com a pênalti, só que acontece que eu mudei de ideia, eu espero que o pessoal da pênalti tenha compreensão, né? Eu não sei até que ponto se isso era acordo só de boca ou se tinha um contrato envolvido, mas o fato é, ele acertou com o pessoal da pênalti a despedida, depois desistiu para deixar para o ano seguinte, e aí ele disse que ele tem acertado com a pênalti. Isso para mim é muito sério, isso para mim é muito grave. Eu levei essa denúncia ao Juca Kfouri, né? Mas o Juca Kfouri, ele sequer me respondeu. O Juca Kfouri, ele tem uma bronca comigo muito antiga, porque eu lá em 2016 eu participei de um grupo de trabalho da CBF para tentar melhorar o calendário, e eu depois até saí do grupo porque eu estava discordando dos rumos. Eu avisei isso para ele, ó, se eu discordar dos rumos eu vou sair, né? E foi o que eu fiz, mas não teve jeito, ele rompeu relações comigo, né? Então eu mandei para o Ju, que ele ignorou. Também mandei para o Paulo Vinícius Coelho, né? Ele também não quis levar a história adiante, né? Mas eu procuro entender o Paulo Vinícius Coelho, eu gosto muito do PVC. Eu acho que o PVC é um cara inteligentíssimo, um cara estudioso, um cara aplicado, um excelente profissional. E conheço ele pessoalmente, o cara é gente boa pra caramba, gente boa pra caramba. Então o PVC deve ter tido os motivos dele para não publicar isso, né? E também já aconteceu há muitos anos, né? Eu na época não queria falar nada porque eu não queria prejudicar a minha amiga que me contou isso, né? Mas agora eu tô contando, o nome da amiga vai ficar mantido em sigilo, né? E assim, eu vou encarar tudo que eu tiver que encarar por estar dizendo isso. Mas a grande verdade é essa, né? O Rogério Ceni, ele não foi correto com isso, ele não foi justo, não foi equilibrado, e isso para mim tem que ser tornado público sim, e é isto que eu estou fazendo, tá? Eu tenho antipatia pelo Rogério Ceni, já tinha como jogador, pela personalidade dele, né? Uma vez o Brasil empatou com o Barcelona lá em Barcelona, e ele falhou em 2 gols, e depois ele diz assim, se não fosse a falha em 2 gols, teria sido a maior atuação de um goleiro pela seleção brasileira em todos os tempos. Pelo amor de Deus, né? Então essa arrogância, essa prepotência, né? Se você vê o vídeo que está aí em anexo, né, no primeiro comentário, né, apertar lá no link, você vai entender o que eu estou falando, né? E eu acho que é a minha obrigação moral expor essa situação, porque é uma situação muito séria, é uma situação muito grave. Eu acho que a gente não deve mentir sobre situações desse tipo, e foi o que ele fez. Mas volto a ressaltar, não adianta me pressionar, porque eu não vou dizer o nome da pessoa que me falou essa história. Mas eu sei que ela tem razão, é uma pessoa extremamente confiável, tá? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e por gentileza, like aqui nesse vídeo, compartilhe. Eu acho que isso é uma situação que tem que ser compartilhada porque é muito séria, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e comente.